Olá, meu nome é Thiago e hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre falta de requisitos, falta de pré-requisitos. Por que que um aluno chega lá no terceiro ano do ensino médio sem saber ler ou sem saber matemática básica e como é que ele fez para chegar até lá e, de fato, às vezes nas provas ele consegue dar conta, ele consegue passar. E mais do que isso, quando a gente percebe o que a gente deve fazer, independentemente se nós somos professores dessas disciplinas ditas mais básicas, como português e matemática. Então, como é que eu faço, né, como professor de física, de química, de geografia, para conseguir trabalhar os meus conteúdos, mesmo que os alunos não tenham as habilidades básicas, que eu acredito que acontece muito hoje nas salas de aula do Brasil. Eu tive uma experiência muito boa com isso, eu venho me debruçando sobre isso há muito tempo, então eu quero compartilhar aqui algumas alternativas, algumas estratégias, o que eu fiz para que eu não deixasse de dar o meu conteúdo, mas também não virasse as costas para essas habilidades que não foram adquiridas. Pois bem, na semana passada, durante uma tarde, eu estive na casa onde morava minha avó e por uma coincidência boa, encontrei minha prima lá também. E ela é professora, ela fez biologia primeiro e depois ela fez pedagogia. E a gente conversando, sempre professores juntos acabam falando sobre educação. E em determinado ponto da nossa conversa, ela falou bem assim, porque hoje ela dá aula para o ensino fundamental 1. Ela não dá aula mais para ela não dá aula mais de biologia, que seria ensino médio, ou de ciências para o ensino fundamental 2. E ela falou para mim o seguinte: hoje eu vejo muito mais sentido, eu acho muito mais interessante dar aula para o ensino fundamental 1, preferi ficar na pedagogia, porque lá parece que ainda há salvação, a gente consegue ver a criança desenvolvendo algo que às vezes a gente não consegue no ensino médio, por exemplo, porque o aluno já vem com tanta defasagem, com falta de bagagem, que a gente não consegue desenvolver um conteúdo que a gente gosta, mas que a gente vê que o aluno não consegue desenvolver. E não vou negar que já tive esse pensamento algumas vezes, até porque eu não sei se todo mundo sabe, mas eu sou professor de física. Então, é uma disciplina que tradicionalmente as pessoas têm dificuldade. E da minha experiência de 14, 15 anos de sala de aula, sei lá, eu notei que o problema não é a física em si. O problema é o que veio antes da física, que não está bem estabelecido. Caso estivesse, o problema não seria a ciência física em si, só que ela se apoia em muitas habilidades fundamentais que, quando não estão presentes, aí realmente fica muito complicado você entender a física na sua totalidade. Mas enfim, apesar de já ter por várias vezes, principalmente depois que eu comecei a estudar com profundidade a questão das habilidades cognitivas básicas, eu já tive muita vontade e tenho ainda vontade de ensinar crianças para enxergar justamente esse desenvolvimento. Porém, ainda é um propósito muito grande na minha vida, eu sinto isso como se fosse um chamado, de tentar recuperar, tentar fazer alguma coisa por quem já passou dessa idade, por quem já chegou no ensino médio, por quem é, deveria ter aprendido antes e não aprendeu. Porque eu penso o seguinte, tá, eu vou, sei lá, para educação infantil ou para o ensino fundamental 1, e quem vai olhar para essas pessoas que estão passando pelo sistema educacional inteiro e não tem ninguém olhando para elas. Então, eu ainda tenho este forte propósito comigo e eu acredito que tem professores que estão incomodados com essa questão também, que querem fazer alguma coisa, mas que por vezes não sabem para onde ir, né? Se sentem impotentes, como eu já me senti por várias vezes. Então, o que eu quero trazer hoje aqui é justamente para a gente entender por que que chega tão longe sem saber e o que que a gente pode fazer quando a gente identifica que isso aconteceu. E o primeiro ponto para a gente entender isso é a gente diferenciar informação de entendimento. Talvez o que eu estou trazendo aqui não seja, digamos, surpresa para muitas pessoas, parece meio óbvio, mas por vezes o óbvio precisa ser dito e talvez por uma outra esfera. Então eu vou repetir algumas coisas.
E até para fazer alguma diferenciação, porque a gente precisa falar um pouquinho também sobre a concepção que se tem de memória. Então vamos lá. Primeira coisa, nós precisamos entender a diferença entre adquirir informação e adquirir entendimento sobre um determinado assunto. De novo, eu acredito que isso daqui seja bem fácil de entender. Quando eu estou falando de informação, eu estou falando de dados, de fatos, de eventos. Quando eu estou falando de entendimento, eu estou falando para além simplesmente desses dados, desses fatos, desses conceitos. Eu estou dizendo sobre relações que se fazem entre conceitos, uma compreensão mais profunda do significado desses conceitos. Então, à medida que eu consigo captar informações, eu vou preenchendo ali a minha memória. Então, por exemplo, um aluno de 6 anos ou um aluno da pós-graduação, do mestrado, ele é capaz de, por exemplo, conceituar o que foi a Revolução Francesa. Eu estou dizendo conceituar, não estou dizendo que ele entenda o conceito. Então, essa é uma diferença importante. Então, se você falar para ele, a Revolução Francesa foi isso, isso e isso, ele vai guardar essa informação. E isso para qualquer área. Assim como um professor de pós-graduação, um doutor, ele também consegue. Qual que é a grande diferença? À medida que a gente vai amadurecendo intelectualmente, a gente consegue fazer com essas informações mais do que simplesmente tê-las armazenadas. E é importante sim, o armazenamento ele é imprescindível. Inclusive o que eu disse sobre memória, porque muitas vezes a gente acha assim, a memória é algo ruim, a memorização, a decoreba, sempre se fala sobre isso como algo ruim. Não é ruim, a gente não consegue pensar sobre algo sem ter aquilo na memória. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o entendimento, ele demanda que você tenha algumas operações cognitivas sobre as informações. Então, eu preciso ter por detrás ali no meu desenvolvimento intelectual algumas habilidades que vão me permitir operar sobre essas informações. Eu, inclusive, desenvolvi uma teoria que eu chamo educação baseada em princípios, em que eu destrincho um pouco mais isso daqui. Essa teoria que eu acabei de falar, da informação versus entendimento, está no livro Como Ler Livros, do Mortimer Adler, que eu estou lendo no momento. Inclusive, eu tive a ideia de falar sobre este assunto por causa disso. Mas ele me acendeu uma luz e me permitiu desenvolver um modelo que eu vou mostrar daqui a pouco, para a gente compreender melhor essa questão da informação, do entendimento, onde que o aluno se perde nesse meio. Mas voltando ao que eu estava falando. O que diz a educação baseada em princípios, que é a teoria que eu desenvolvi? Que nós temos basicamente 3 níveis pelos quais nós temos que passar quando nós temos que aprender alguma coisa. Nós temos que passar pelo nível, deixa eu até escrever aqui. Nós temos que aprender princípios, por isso educação baseada em princípios. Depois, nós temos que aprender relações. E por último, nós devemos ser capazes de fazer aplicações. O que isso significa? O que são princípios? Os princípios têm uma relação aí muito parecida com a informação. Princípios são afirmações, são conceitos, são dados, são fatos que embasam alguma coisa. Eu parto delas para entender um determinado conteúdo. Por exemplo, você fala assim, ó, lei de Newton. A lei de Newton é um princípio. Toda lei é um princípio. Existe um enunciado a respeito daquela lei, e a partir disso eu posso fazer outras coisas. Então, por exemplo, eu posso interpretar o movimento. Outros princípios. O que é um substantivo? É uma definição, também é um princípio. Alguns dados científicos, por exemplo, 1 grama de carboidrato tem 4 quilocalorias de energia. Então, isso também é um princípio. Isso seria o básico. Eu preciso desenvolver isso para eu avançar num determinado conhecimento. O próximo passo seria fazer relações. Como que eu relaciono princípios? Não só entre si, mas com a realidade. Por exemplo, se eu pego essa quantidade de calorias por grama de carboidrato. Para um nutricionista, ele vai, por exemplo, calcular uma dieta e ele sabe quantos gramas de carboidrato tem naquela dieta, ele pode usar essa informação, este princípio,
de quantas quilocalorias tem 1 grama de carboidrato para calcular a quantidade total de quilocalorias daquela dieta. Então ele consegue fazer relações, que num nível maior seria, na verdade, uma aplicação. Então, só diferenciar aí a relação com a aplicação. A relação é, eu sei que existe uma maneira de juntar o princípio, a informação sobre 4 quilocalorias por grama, com uma outra coisa que está vindo de outro lugar, uma informação que está vindo da minha realidade. Fazer esta junção, aplicar, então, a uma realidade, seria o terceiro passo, seria a aplicação. Então, todos esses passos são necessários para que alguém consiga entender um determinado conteúdo na sua unidade, na sua completude. Então, essa é a base da educação baseada em princípios. E todas as minhas aulas, como professor de física, e no ensino médio ou no ensino superior, elas são elaboradas, na verdade, todas as minhas disciplinas, elas são montadas com base nessa teoria que eu desenvolvi. Inclusive, se você tiver interesse em se aprofundar, entender melhor um pouco sobre isso, que é algo que não está em nenhum lugar, afinal de contas fui eu que desenvolvi, tem um link aqui embaixo para a certificação professor classe A. Você pode dar uma olhada e ver se faz sentido para você. Mas continuando, só para concluir essa parte. Nós temos alguns conteúdos, aqui não conteúdo como um tema, tá? Mas nós temos alguns dados que nós simplesmente guardamos, são as informações novas, e que a gente é capaz de fazer isso para todas as áreas. Eu posso ler, por exemplo, um texto de divulgação científica sobre genética, e eu não entendo nada de genética, eu vou conseguir absorver algumas informações. Porém, eu tenho o entendimento que já seria eu entender o porquê daquelas coisas, o como aquilo acontece. Seria o nível de entendimento, ou, segundo a teoria da educação baseada em princípios, as relações e as aplicações. Certo? Certo. Continuemos então. O que me acendeu a luz quando eu li isso no livro do Mortimer Adler? Juntando com outras coisas que eu já tinha estudado a respeito de habilidades básicas de pensamento. E aí foram várias coisas que eu li, eu não consigo citar todas aqui, mas eu acredito que o ponto-chave, a minha virada de chave aí foi estudar o Hilvin Forsten. Também é alguém que vale muito a pena ler a respeito. Quando eu estava lendo, então, o Como Ler Livros, do Mortimer Adler, naquele momento eu parei para refletir sobre o que ele estava dizendo sobre informação e entendimento, e juntando com aquilo que eu já tinha estudado. E eu cheguei numa compreensão sobre o motivo de os alunos conseguirem até obter algum rendimento, mas sem muita base, sem muito entendimento. Chegam com muita informação, mas chegam com pouco entendimento. Isso está um pouco relacionado com a ineficiência das avaliações e que, por sua vez, está relacionada com o fato de se cobrar muita informação e pouco entendimento. Isso é um dos fatores. Eu já falei de outros em outro vídeo, posso até deixar ele linkado aqui. Mas vamos lá, deixa eu apresentar para você agora o que é essa teoria dos tubos de ensaio. Como é que eu pensei isso aqui na minha cabeça? Veja bem, se eu tenho um aluno que tem uma bagagem cognitiva boa, ele tem um aparato cognitivo que funciona muito bem, e um aluno que não tenha isso, eles vão começar num assunto novo no mesmo nível. Afinal de contas, nenhum deles tem informações ou entendimentos nem nada sobre o assunto, porque o assunto é novo, certo? Só que veja bem, eu estou representando aqui, por este tubo de ensaio, o quanto de habilidade cognitiva fundamental eles têm. O que eu estou chamando de habilidades cognitivas fundamentais? Vou falar isso de uma forma bem genérica. É a habilidade, por exemplo, de fazer boas leituras, interpretação, fazer operações, por exemplo, como comparações, como resoluções de problemas, ter habilidades básicas em matemática, é mais ou menos isso. Então veja, um aluno que ele tem habilidades cognitivas fundamentais bem desenvolvidas, ele tem como se fosse um reservatório um pouco maior. Então tem aqui esse tubo de ensaio, ele é um pouco maior do que o outro. Então este aluno que está sendo representado aqui,
pelo tubo de ensaio menor, significa o quê? Ele não tem uma estrutura cognitiva tão desenvolvida. Ele não tem habilidades fundamentais desenvolvidas. Então não é um conteúdo específico. É que ele não sabe pensar, ele não tem habilidade de entendimento, tanto quanto o outro estudante que tem um reservatório um pouco maior. E aí a gente pode entender o seguinte: quando esses alunos eles vão recebendo informações, mas também vão sendo mediados por meio do professor, o professor vai fazendo perguntas, ele vai dando exercícios, ele vai tentando fazer com que esse aluno ganhe entendimento para além de informações, vai chegar um momento em que o aluno que não tem as habilidades cognitivas fundamentais, ele vai saturar. Ele não consegue passar daquele ponto. Por quê? Porque não cabe. Ele não consegue realizar as operações mentais suficientes para ter um alto nível de entendimento a respeito daquele assunto. Ele é limitado. Então, a partir do momento em que este conteúdo ele entra num nível em que eu preciso de mais do que informação, eu preciso de entendimento, eu preciso, pegando aí a teoria da educação baseada em princípios, eu preciso de relações, de aplicações, esse aluno ele não passa desse nível. Ele vai ficar preso aí. Então, em resumo, o que que essa teoria que eu desenhei e desenvolvi aqui significa? Eu até coloquei aqui alguns resumos aqui dos lados para facilitar. Então, esse tubo de ensaio, ele é um lugar da mente onde vão ser armazenados os entendimentos sobre um determinado assunto. Então, se eles são locais onde vão ser armazenados o entendimento, e alguém tem um maior do que o outro, significa o quê? Que por ter habilidades cognitivas diferentes, esses alunos vão ter mais ou menos espaço para armazenarem entendimento. Porque alguns não conseguem operar tanto sobre determinadas informações do que outros. E aqui o nível dos líquidos, né, que está aqui em azul, significa até onde o estudante chegou em entendimento sobre determinado assunto. A gente pode, inclusive, ver que pode ser que o professor não tenha chegado no maior nível, o nível para o qual um aluno que tenha um reservatório maior possa ter chegado. Muitas das vezes isso acontece porque a gente vê que a turma não está acompanhando e a gente nivela um pouco mais para baixo, né? Enfim, esta é a teoria a respeito dos tubos de ensaio relacionados com o entendimento. E qual que foi a grande ideia que eu tirei disso daqui? Que o nosso papel é, para além de dar as informações, a gente precisa também fazer com que o aluno entenda. Isso daí eu acredito que isso daí é ok para todo mundo. Porém, partindo do princípio que o aluno não vai atingir o entendimento porque lhe falta algumas habilidades cognitivas fundamentais, também seria importante que nós aumentássemos esse tubo de ensaio. Ou seja, para além de trabalhar o nosso conteúdo em si, informações sobre o conteúdo em si, relações sobre o conteúdo em si, eu precisaria também desenvolver de alguma forma estas habilidades que vão aumentar este local da mente para que este aluno consiga armazenar mais entendimento e não só informações. Porque o que acontece agora, pegando lá o que a gente discutiu no início do vídeo? Muitas das vezes, o aluno ele vai tendo a impressão de que ele aprendeu porque ele está ganhando informações novas. Mas isso não significa necessariamente que ele está ganhando mais inteligência, que ele está se desenvolvendo intelectualmente. Às vezes ele passa por todo o sistema educacional, né, até o ensino médio, e ele até recebeu muitas informações de diversas áreas, porém, intelectualmente, ele está no mesmo lugar. Ele não se desenvolveu intelectualmente. Ele não aperfeiçoou as operações cognitivas que ele pode ter sobre determinado assunto. Então isso é triste, infelizmente acontece muito isso, e é isso que embarrera a gente conseguir ir além no nosso conteúdo, a gente ficar ali no raso. E é claro, quando a gente só cobra isso do aluno, a gente está favorecendo que isso aconteça. Mas aí é um papo sobre avaliação, precisaria de mais tempo para discutir sobre isso. Bom, mas entendendo então que para além de tentar aprofundar no meu conteúdo,
eu preciso desenvolver habilidades cognitivas fundamentais, inclusive porque uma coisa não vai acontecer sem a outra, é que eu comecei a desenvolver nas minhas aulas o que eu chamo de currículo paralelo. O que é o currículo paralelo? É o, São experiências de aprendizagem que eu coloco paralelamente à minha aula, então eu vou dar o meu conteúdo, mas uso inclusive deste conteúdo para desenvolver habilidades cognitivas básicas, em 3 áreas principalmente, que eu percebi que sem habilidades básicas nessas 3 áreas, os alunos vão ter muitos problemas. Que são, deixa eu colocar aqui, letramento, e eu vou colocar letramento barra linguagem. É, habilidades lógicas, básicas, e habilidades matemáticas básicas. Deixa eu colocar aqui tudo em letra maiúscula para ficar padrão. Letramento ou linguagem. Saber bem operar na língua materna, português. Eu estou falando de ser uma pessoa especialista em gramática, mas saber minimamente ter uma boa leitura e saber minimamente entender as estruturas da língua. Já vou falar em que isso se traduz, por exemplo, na prática de sala de aula. Como é que eu, professor de outra disciplina, e numa série muito mais avançada do que aquela em que o aluno deveria ter aprendido isso, como é que eu posso fazer? Habilidades lógicas básicas. Que são habilidades lógicas básicas? É você, principalmente, conseguir exercer a capacidade de comparação. E aí, da comparação, a gente deriva outras, como, por exemplo, a classificação, porque quando a gente classifica, isso demanda uma comparação, porque eu comparo duas coisas e eu separo em grupos. A capacidade, por exemplo, de identificar padrões, que também deriva da comparação, porque a gente compara vários termos e identifica que elas têm algo em comum, então existe um padrão. Então são essas habilidades a que eu me refiro quando eu falo de lógica básica. Aqui também entra um pouquinho sobre dedução, inferência, para os alunos um pouco mais velhos, mas de alguma forma, para a gente fazer relações, nós precisamos dessa capacidade de juntar duas informações e concluir uma terceira. Né? Está relacionado muito com a questão dos silogismos, por exemplo. E as habilidades matemáticas básicas, que seria em alguns lugares chamados de numeracia ou consciência numérica, diz respeito também às 4 operações básicas, mas diz respeito àquela noção de número. Como é que o sistema numérico ele ele funciona, como é que eu consigo pegar uma situação real e transformar isso numa linguagem matemática. Também essa questão de conseguir traduzir problemas para a linguagem matemática. Então, eu percebi o seguinte, pesquisando ali na minha sala de aula e lendo muito a respeito, inclusive fora do país, porque no Brasil a gente quase não tem pesquisa sobre isso, eu descobri que essas 3 coisas, elas são imprescindíveis. Se o aluno ele não tem isso, ele não tem o mínimo dentro dessa tríade aqui, desse tripé, o tubo de ensaio dele, dentro do que eu acabei de falar sobre a teoria do tubo de ensaio, vai ser muito baixo. Esse tubo de ensaio não vai caber muita coisa. Não tem como eu colocar entendimento dentro desse local, porque esse local ele não suporta. Por mais que eu faça, vai caber no máximo novas informações. E olhe lá, porque a depender do nível de comprometimento em linguagem, por exemplo, nem muitas informações o aluno vai conseguir armazenar. E é óbvio que a gente tem níveis, né, gente, de letramento, de habilidades lógicas básicas, mas eu estou falando aqui o, assim, o mínimo do mínimo que deveria ter para que a gente conseguisse desenvolver qualquer disciplina. Vamos lá. O que que eu, professor de física do ensino médio e às vezes no ensino superior, eu faço isso também. Eu não, na verdade, não é às vezes não, é quase sempre. Como que eu posso desenvolver habilidade de letramento e linguagem?
principalmente de duas formas: leitura em voz alta e análise do discurso. O que é leitura em voz alta? Ler em voz alta, pedir que os alunos leiam em voz alta. Muitas das vezes, quem começa a fazer isso vai se surpreender com o nível baixo de leitura dos alunos, inclusive em séries mais avançadas. De alunos que às vezes chegam no ensino superior silabando, de às vezes alunos que não têm precisão de leitura, que leem muito devagar. E tudo isso acaba prejudicando a compreensão. O cachorro está sonhando aqui do lado. Já existem pesquisas sobre isso, que tem uma correlação fortíssima entre um aluno não conseguir ler bem em voz alta, não ter fluência de leitura em voz alta e ele compreender um texto, mesmo que esse texto não esteja sendo lido em voz alta. Por quê? Ele gasta todo o empenho, toda a energia cognitiva dele na decodificação e não sobra para que ele possa compreender, para ele gastar energia na compreensão daquele texto. Então, peça a leitura em voz alta e não basta só pedir, porque você precisa melhorar essa leitura. Faça as intervenções necessárias para que eles leiam com fluência. Faça leituras em coral, então a turma toda lendo ao mesmo tempo, para que aqueles que têm mais dificuldade consigam acompanhar aqueles que não têm. Então, peça. Isso faz com que a gente tenha modele a leitura pelo outro. E pensando nessa questão de modelos também, o próprio professor, sendo um modelo de um bom leitor, também ajuda. Então, por vezes, a gente pode fazer leituras e pedir que eles prestem atenção e depois fazer perguntas de memória recente, perguntas sobre o que o que eu acabei de ler. Eu leio primeiro, depois peço para eles lerem. Então, aquela leitura de eco. Então, eu leio e aí eu seleciono alguém para a pessoa ler também a mesma coisa que eu li. De preferência, os alunos que têm mais dificuldade. Porque isso vai modelando a fluência de leitura deles. Sobre a análise do discurso, o que eu quero dizer com isso? Eu não estou dizendo que o professor precisa ser um especialista em gramática. Eu estou querendo que simplesmente a gente explore um pouco mais alguns recursos da língua. Por exemplo, eu chamei esta aula aqui de ausência de requisitos. Eu poderia explorar um pouco mais este título aqui, perguntando, por exemplo, o que significa ausência? O que significa requisitos? E o que, quando eu falo assim, ausência de requisitos, o que isso no global está significando? O que esse desenho no meio está fazendo com essas duas palavras? Porque à medida que a gente compreende a própria língua materna, a gente vai aumentar a nossa compreensão de tudo. Porque o nosso pensamento, ele ocorre primordialmente por meio da linguagem, e da linguagem verbal. A gente muitas vezes não está entendendo alguma coisa, o que a gente faz? A gente começa a ter diálogos internos, porque é mais fácil você compreender, pensar em algumas coisas usando palavras. Então, à medida que a gente entende a estrutura da nossa língua, a gente consegue pensar melhor, inclusive para ajudar as nossas habilidades lógicas básicas, já pulando para o próximo passo. Por quê? Alguma parte da nossa habilidade lógica é conseguir elaborar sentenças e, a partir dessas sentenças, a gente tirar conclusões. Então, eu preciso desenvolver premissas, juntar premissas e tirar conclusões. Por exemplo, vamos supor que eu queira fazer um exercício de classificação. Deixa eu pensar aqui em alguma coisa. Vamos pensar aqui. Eu quero classificar um determinado material como isolante ou como condutor de eletricidade. Vamos pegar uma definição aqui bem básica. Então, uma informação que eu tenho é que um condutor de eletricidade é aquele material capaz de conduzir corrente elétrica. Então, isso é uma informação. E eu tenho uma outra informação de que os metais conseguem conduzir corrente elétrica de forma muito boa. Quando eu uno essas duas informações, se eu já tiver entendido elas separadamente, eu vou chegar à conclusão de que o metal ele é um condutor de eletricidade, um bom condutor de eletricidade. Então veja, eu somei essas coisas e cheguei a uma conclusão. Eu precisei entender uma sentença, precisei entender a outra, uni, fiz uma relação entre elas e apliquei, chegando à resposta que eu queria, que era a classificação de um determinado material. Então, habilidades lógicas básicas, uma das maneiras da gente fazer isso
é a gente deixar de forma muito clara para o aluno qual é o raciocínio que eu percorro para chegar em determinada resposta. Então não é simplesmente, o metal é um bom condutor de eletricidade. Isso é a conclusão final. Como que eu chego a esta conclusão? Por qual caminho eu posso andar para chegar a essa conclusão? Quais premissas eu utilizei para chegar a essa conclusão? Então, ser claro com eles durante a sua própria explicação, quando você for dar exemplos, e pedir que eles justifiquem também todo o caminho de raciocínio até chegar à conclusão. Porque, às vezes, o aluno ele chega à conclusão por sorte, e a gente acaba não fica sabendo o motivo. Outras habilidades lógicas que a gente pode usar é dar exercícios de comparação. Então, você pode comparar a região norte com a região sul em relação ao clima. Você pode comparar duas orações, uma que tem um período que tenha uma oração subordinada adjetiva restritiva com outro que tenha uma explicativa. O que elas têm de diferente? Atividade de comparação são boas, atividade de classificação, e não só classificar, mas qual é o critério? Por que eu tenho objetos que são classificados como condutores e objetos que são classificados como isolantes? O que dá esta característica a eles? Por que eu estou dividindo e classificando desta forma? Qual é o critério de classificação? Ordenamentos, identificação de padrões, como eu já disse. Em matemática, por exemplo, isso é muito aplicável. Em ciências é muito aplicável. Porque a gente vê padrões se repetindo. Fenômenos que sempre acontecem da mesma maneira. Como é que a gente pede para o aluno olhar para isso e mostrar para a gente, olha, nesse aqui aconteceu do mesmo jeito desse outro, que este outro. Ou então, aqui nesse experimento, a massa dobrou. Aconteceu alguma coisa no final das contas? O resultado mudou? Algo dobrou? A quantidade de movimento foi o dobro? Qual que é a relação que existe entre essas variáveis? Deixar isso bem claro. E por último, as habilidades matemáticas básicas. A gente costuma falar muito a respeito das 4 operações, mas não é simplesmente eles saberem fazer assim, 2 mais 2 igual a 4. É eles entenderem a natureza por detrás daquela operação. Então, principalmente, lógico aqui, né, para professores que são da área de exatas, o problema não é, às vezes, ele fazer a operação ali mecânica, o algoritmo, ele vai conseguir fazer. O problema é ele entender a natureza por detrás daquela operação. Por que eu estou somando e não subtraindo? Este problema aqui, ele é um problema em que eu estou juntando partes para formar um todo, e aí é uma adição? Ou eu tinha uma certa quantidade inicial e foi acrescentada uma outra quantidade, também é uma adição? Existem várias situações em que a adição ela é utilizada. E a depender desse tipo de situação, o aluno não vai compreender de uma forma tão rápida. Se não for algo muito tipo assim, tinha tanto e juntou tanto, aí ele vai entender que é uma adição. Existem as variações, por exemplo. Então, eu preciso mostrar essas operações para eles de uma maneira que eles entendam a natureza desta operação. E não simplesmente façam a operação, porque fazer eles vão. E aí, de novo, entra a questão do entendimento. Se eu coloco uma questão para o aluno fazer e que demande só que ele faça o algoritmo, ele vai conseguir passar. Agora, ele entendeu a natureza por detrás daquela operação, o que significa adicionar? É uma junção que eu estou fazendo? É um acréscimo? Porque são coisas diferentes. Eu sugiro que quem seja professor de exatas leia um pouco sobre como a matemática é ensinada em Singapura. Eu poderia fazer aqui uns 4, 5 vídeos só sobre isso e ainda ficaria superficial. Mas eu posso fazer depois, que eu acho que é muito interessante, é um assunto que me agrada bastante e que me ajuda muito como professor de física. Entender a maneira como eles ensinam a matemática para as crianças. Eu utilizo muito disso para ensinar os meus alunos do ensino médio. Então, vamos lá. O ponto inicial deste vídeo era justamente falar da ausência de requisitos e sobre como você, como professor de uma outra disciplina ou de uma série muito mais avançada, consegue lidar com isso. Então, eu trouxe aqui a diferenciação entre informação e entendimento e acrescentei o que diz a teoria da educação baseada em princípios, que eu elaborei. Trouxe para vocês também a maneira como eu consegui conceber isso, o entendimento, a relação entre
o aluno ter boas habilidades cognitivas, né, ter habilidades cognitivas básicas bem desenvolvidas, e o quanto ele consegue atingir o entendimento. Então, trouxe para vocês a teoria dos tubos de ensaio, que também é uma teoria minha. Foi uma maneira como eu consegui desenhar o que estava na minha cabeça de uma forma mais clara. E, por último, o que seria trabalhar um currículo em paralelo? Como trabalhar essas habilidades mesmo depois do tempo comum que elas deveriam ser trabalhadas dentro da sala de aula? E a grande mensagem que eu quero deixar aqui é que não desistamos daqueles alunos que chegaram num nível mais avançado sem saber essas habilidades básicas. Eu não estou falando com isso que a gente deva fazer aprovações levianas ou que a gente deva, né, ai, tadinho, vamos passar de ano porque ele... Não, estou dizendo a gente reconhecer o problema e atuar sobre o problema. Inclusive, se for necessário que o aluno fique um pouco mais tempo com você, isso também seja feito. Mas isso é uma questão de avaliar todo um processo que eu também não vou conseguir explanar muito sobre isso aqui. Então, se você é um professor que, assim como eu e como várias das pessoas que me seguem, são professores que às vezes se esforçam muito, mas têm poucos resultados, mas que mesmo assim são professores comprometidos, querem transformar esse esforço em resultado, se inscreva aqui no canal, né? Ativa as notificações, porque eu sempre vou trazer esse tipo de assunto e aplicado à sala de aula, para justamente resolver os problemas que por vezes a gente se sente incapaz de resolver. E nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!